mesmo porque eu vim acompanhado do irmão Saulo, quem me buscou lá no aeroporto de Uberlândia, né? Está por aí ele. Mas não é sobre ele também que eu estou falando. Eu não estou pregando sozinho aqui, e também não estou falando do Deus Trino, da Trindade Santa. Eu não estou falando do Senhor nosso Deus. Eu estou falando da minha família. Porque para vocês que não me conhecem, lá em casa a gente trabalha em equipe. Eu viajo, eu me desloco geograficamente para pregar, e a minha família fica lá orando para Deus falar através da minha pregação. Então eu queria que vocês recebessem um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, que está festejando hoje lá o 54º aniversário do nosso círculo de oração, e ela é uma das componentes que está à frente daquele trabalho. Bem como também recebam um abraço dos meus 3 filhos: o Levi, que é o primogênito lá de casa, o Cláudio Júnior, que na nossa concepção seria o último, não à toa chamou Juninho. E aí, não é que Deus resolveu nos surpreender com uma bênção graciosa, com um presente surpreendente, chamado Elisa Clarice, a rapinha do tacho. Uma hora dessa eu vou postar. Eu não sou de ficar postando nada da minha família. Na verdade, eu nem sou tão midiático. Quem cuida das minhas redes sociais nem sou eu. Mas eu vou postar para vocês verem a minha esposa tirando foto dos 3, a escadinha, 12, 7 e 3 aninhos a menina, com a mão levantada para cima no sofá de casa, pedindo Jesus para usar o papai. Como é que eu prego sem apresentar eles para vocês, né? Então, nós estamos pregando juntos. Vocês querem receber um abraço da minha família, meus irmãos? Eu vou ser breve, mas para ter êxito no que pretendo falar e você ser edificado no que possivelmente queira ouvir, é preciso você me emprestar a sua atenção. Nós estamos diante do 13º sonhador da Bíblia. Depois deste, apenas uma pessoa sonha. Antes deste, 12 pessoas sonharam. Eu pude perceber na encenação teatral a expressão de quem estava apresentando aqui, que estavam apenas sonhando. A luz se apagou, em ato contínuo se acendeu, e foi um retrato de um sonho que promoveu no coração das senhoritas que apresentaram essa peça uma reação de buscar ao Senhor com mais intensidade para alcançar a perfeição. Já estava queimando no meu coração falar sobre isso, embora eu reconheça que a proposta temática é um tanto quanto propícia e extremamente contemporânea para a nossa realidade espiritual. Todavia eu terei 3 participações. Para a noite de hoje, o que acendeu no meu coração e aqueceu bem a minha alma foi os sonhos de José, que a propósito possui consigo algumas peculiaridades, entre as quais eu destaco uma que é a principal, que é justamente o fato de ter sonhado 3 vezes. Ninguém na Bíblia sonhou 3 vezes. Alguns uma, outros no máximo 2 vezes. Somente José, o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria, o carpinteiro de Nazaré, é que sonhou 3 vezes. A primeira pergunta que o texto me obriga a fazê-lo é: por que José sonhou 3 vezes? E o que tem a ver o número 3 no conceito gramatical da expressão contextual? O número 3 entra como um plano aleatório, ou existe um propósito divino inserido nas entrelinhas do texto, que exige de nós mais do que um olhar superficial? É necessário arranhar a superfície do texto, pois além da superfície existe verdades riquíssimas, que pode trazer grande elevo à nossa vida espiritual. Então fique atento e não perca o raciocínio. Se José sonhou 3 vezes, ele é mais um dos personagens que se enquadram dentro da doutrina tridimensional. E é claro que eu não estou me referindo a um conceito filosófico da numerologia. Eu estou
diante da palavra de Deus e venho como ministro do Evangelho, não vim a caçu nem a passeio, nem a turismo. Estou aqui na qualidade de um profeta de Deus para transmitir a vontade de Deus à igreja que também é de Deus. Portanto, o que eu estou falando se baseia numa interpretação lógica, e dentro do conceito sistemático dessa interpretação, eu não quero nem me utilizar de ferramentas teológicas, tais como, por exemplo, a hermenêutica ou a exegese. Quero tão somente mostrar a vocês, à luz do próprio texto, o que a doutrina tridimensional tem de rica e exponencial para trazer aos nossos corações a perfeita, eterna e gloriosa vontade de Deus. Primeiro, quando você olha para a doutrina tridimensional, somente nas últimas 24 horas do ministério de Cristo, você vê a doutrina tridimensional apontando 25 cumprimentos de profecia. Isto é, mais de uma profecia por hora se cumpre no aspecto da doutrina tridimensional. Como Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, traria cumprimento a toda a liturgia pascual, e no dia que ele é entregue, é justamente no dia que ele celebra a ceia, no início da terceira festa anual de Israel, que é composta por 7, esta terceira no primeiro mês, que não segue ordem do calendário lunar, como o nosso, do Ocidente, e sim do calendário solar, pois eles estão no Oriente. Portanto, março aqui nem seria o terceiro mês, na verdade seria o primeiro. O primeiro mês é o que tem as três primeiras festas. Alguém pode contestar e dizer: pastor, o senhor está em tanto quanto equivocado, pois eu estou consciente de que março é o primeiro mês. Mas quando você volta para o contexto bíblico, na perspectiva histórica do tempo em que o texto está sendo escrito, você percebe que janeiro e fevereiro não faziam parte dos 2 primeiros meses do ano, e sim dos 2 últimos meses do ano. Não à toa setembro está no mês 9, mas se é setembro, o próprio nome, por sua nomenclatura, já identifica a sua ação atemporal. Isto é, setembro deveria ser no 7º, bem como também, ou igualitariamente, outubro no 8º, novembro no 9º e dezembro no dezembro. E aí você soma como quiser e depois pensa consigo em casa. O mês é de março, e para nós nesse tempo se condiciona o terceiro mês do ano, mas nesta ocasião ainda não. Outro detalhe importante se ressaltar é que Jesus, ele vai para o monte e ele vai na companhia de 11, pois Judas já tinha saído. Ele deixa 8 embaixo e chama 3. Isso é a composição do ministério sacerdotal. Se Judas estivesse, totalizariam 13. Como Judas é um excesso, Jesus olha para ele antes de se levantar e diz: fazes logo o que precisa ser feito, ou o que tendes de fazer, depende da tradução que você tem em mãos. E aí, quando Judas sai, Jesus está com mais 11, e na qualidade de sumo sacerdote, conforme disse o anônimo escritor aos Hebreus, ele agora se posiciona como cabeça, levando consigo a escala de 11, com ele são 12, deixa 8 no átrio, sobe com 3 para o lugar santo, Pedro, Tiago e João, 3, e aí ele vai sozinho para o santíssimo lugar. Para Jesus cumprir a profecia, era necessário ter o cordeiro, o altar e o sumo sacerdote. Talvez você não percebeu, mas no conceito da doutrina tridimensional, Jesus dá conta de ser os 3 em um só. Diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, pelo anônimo escritor aos Hebreus, e eu reitero, que ele é o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então até aqui tudo bem. Paulo, por sua vez, disse que ele se fez altar em nosso lugar. Então o segundo ponto também está correto. E João Batista, que era o profeta de roupa esquisita, um homem totalmente estranho, fora do contexto de toda a sua época, vestia, comia e falava como ninguém se vestia, comia ou falava. Ele está na beira do Rio Jordão e na fila batismal se apresenta o Cristo para o batismo. Ele não disse que o Cristo era o Cristo como disse Pedro.
Ele não disse que o Cristo era o homem ou o filho do homem, como disse Lucas. Ele disse que o Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente fecha a conta, porque ao mesmo tempo que a gente tem o sumo sacerdote para colocar o cordeiro sobre o altar, a gente tem o altar para receber o cordeiro, e a gente tem o cordeiro para ir sobre o altar, ofertado pelo sacerdote. Para você não ficar perdido, Jesus é mais do que apenas altar, sacrifício e sacerdote. Ele também é profeta, profecia e cumprimento da profecia do profeta. E aí ele aceita o castigo, o beijo na face, e é preso, levado à presença de Anás e Caifás. Anás e Caifás não têm poder julgativo, pois não pertencem ao mundo jurista. São religiosos, que já é uma problemática da religião. Mesmo porque sumo sacerdote era para ser um por ano, né? Mas aqui tem dois, é porque um era genro e o outro era o sogro. Estão fazendo da igreja um patrimônio familiar, mas tudo bem, deixa para lá. E aí Jesus entra nesse conceito esquizofrênico, anomalítico, de uma religião corrompida para ser condenado. E aí eles mandam ele para Pilatos. Pilatos está no lugar de Asquelaus, que é um dos 4 Herodes tetrarcas, né? Como Asquelaus não quis governar, Pilatos entrou no seu lugar. Ele se sente incapaz de puni-lo, mas como Antipas, que é o outro Herodes, está passando por aquela região, ele faz Jesus ir até Herodes Antipas. Depois Jesus volta até Pilatos. Jesus foi julgado por 3 esferas governamentais. Quando Jesus se apresenta a Pilatos pela segunda vez, por 3 vezes, está escrito na Bíblia, Pilatos tentou aliviar a sua punição. Uma vez que não consegue, ele é obrigado a soltar Barrabás e condenar ao Cristo. Eu estou falando só das últimas 24 horas, então atente-se por favor. Jesus vai para a sala central do castigo, recebe uma quarentena de golpes de azorrague, um chicote cuja haste é de madeira com ponta de couro de cordeiro trançado, em cada ponta pedaço de chumbo e osso quebrado, vão desconfigurar completamente a fisionomia dele. Depois de todo castigado, coloca uma haste horizontal do madeiro em suas costas e faz ele caminhar por uma via chamada Via Dolorosa. Quando Jesus chega no alto do Gólgota, a profecia da tridimensionalidade continua se cumprindo, pois Jesus é um entre 2, de maneira que se entende que são 3 prestes a serem condenados pelo modelo de morte por crucificação, que não veio dos romanos, veio dos medo-persas, e foram implantados pela punição dos judeus. 3 linhas ou 3 nacionalidades em punição. Jesus está na cruz do meio, e eu esqueci de destacar o fato de que na noite anterior Pedro negou 3 vezes, e que ele também está com uma coroa de espinho de madeira de acácia, que é uma madeira africana que tem rigidez como ferro fundido, e em cada ponta se desdobra 3 pontas de espinho. E aí Jesus na cruz do meio, ele é cravado ao meio-dia por 3 cravos, um na mão direita, um na mão esquerda e um em ambos os seus pés. Quando dá 3 horas da tarde, você está aí ou não? Quando dá 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele expira e diz: tetelestai. Pastor, o senhor falou de 24, eu contei durante a sua ministração. É porque você esqueceu que tem mais uma, é a 25ª. Isso foi sexta-feira às 3 horas da tarde. Passa sexta, passa sábado, agora é domingo de manhã. Tá indo lá quem, pastor? As Marias. Quais delas? A Salomé, a mãe do Cristo, e a Maria que ungiu seus pés. O que significa, pastor? Chega na porta, tem um anjo. Será que a gente é crente mesmo? E o anjo diz: procurai dentre os mortos aquele que ressuscitou, porque o sepulcro só segurou ele por 3 dias.
Eu queria que você mexesse com alguém que está do teu lado e dissesse para esta pessoa: por favor, diga com autoridade, a doutrina tridimensional é uma verdade incontestável. Eu estou falando só das últimas 24 horas do ministério de Jesus, que eu não tenho tempo para isso. Volte comigo para o texto agora. José sonhou 3 vezes. Quantas? Porque ele sonhou 3. Porque assim como tudo que envolve a vida do Cristo, que não é um Deus unicista, é a Trindade, que tem como matéria-prima de sua criação a tricotomia, que estabeleceu nos tempos o passado, o presente e o futuro, nas habitações o céu, o inferno e a intermediária chamada terra. Este Cristo está envolvido na história desse sonhador. Então é por isso que ele se envolve nesse conceito da doutrina tridimensional, porque o sonho não pertence a ele, os sonhos pertencem a Cristo. Até aí tudo bem, pastor, mas eu preciso entender o que o senhor quer pregar. Eu vou falar sobre sonho espiritual, fique atento. Para você entender melhor, com mais propriedade, é preciso você saber qual é a proposta embutida ou envolta, e se preferir, dentro de um bojo onde um sonho espiritual nasce. O que está por trás disso? Planos eternos. Eu não estou falando de sonho que é maquiado pela sua psique, através do sono REM, que faz o seu globo ocular se movimentar em velocidade máxima, para que você crie fantasias depois de comer uma macarronada ou uma rodada de pizza perto da meia-noite. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sonhos espirituais produzidos pelo próprio Espírito de Deus, que não são oriundos da nossa racionalidade, são oriundos do trono do Deus que está sentado no céu. Só 14 personagens sonharam. O primeiro é Abimeleque, um rei que quer se deitar com a mulher de Abraão, mas por não saber que é mulher, pois Abraão disse que era apenas irmã, é orientado por Deus em Gênesis capítulo 20 acerca da verdade que Abraão omitiu. O nome disso é alerta, o sonho do alerta. Como assim, pastor? Deus jamais trará punição em cima da vida de alguém que primeiro ele não alertou. Deus não é injusto, a sua balança é corretíssima. Deus não traz juízo sobre a vida de quem ele não mostrou o perigo que corre através do juízo vindouro. O segundo sonhador da Bíblia foi José, ou melhor dizendo, Jacó, o pai de José. Na vida de Jacó existem muitos sonhos, ou pelo menos na família dele, pois Jacó sonhou 2 vezes. O primeiro sonho que teve foi de uma escada que estava ligada do céu na terra e tinha seres angelicais subindo e descendo. Ao acordar ele fica tão apavorado com tamanha revelação, que diz a Bíblia que ele diz: Deus estava aqui, o problema é que antes de dormir eu não sabia. Aí ele diz: esse lugar não é outro a não ser a casa do Senhor. E para conseguir sonhar sonhos espirituais, ele precisou deixar o travesseiro de pena de pavão. Ele precisou se levantar do colchão de controle que faz massagem e dormir na areia do deserto, usando como travesseiro uma pedra maciça, bem durinha mesmo, para acochar o ouvido no couro capilar. Por que Deus leva a gente para a prova? Porque no conforto ele não consegue comunicar com a gente o que na prova a gente consegue entender. Se no travesseiro de controle remoto, né, no colchão de controle remoto e no travesseiro de pena de pavão a gente conseguisse ouvir o que Deus quer dizer, ele não levava a gente para dormir na areia com travesseiro de pedra. Só que a gente se confunde com o Deus da bênção e a bênção de Deus. E Deus só vai nos fazer compreender que Ele é muito melhor do que a bênção que dá, quando Ele nos mostra no deserto que a bênção é nada perto da grandeza de quem Ele é. E esse sonho é chamado de revelação.
pois Jacó ouvia falar de Deus, mas nunca tinha ouvido o próprio Deus falar consigo. E não se engane, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, viu? E eu sei que é redundante o que eu acabei de expressar, mas também é relevante, e eu vou reiterar. Uma coisa é a gente ouvir falar de Deus, e outra coisa é a gente ouvir o próprio Deus falar com a gente. Ele se levanta dali, desce para a Mesopotâmia, casa de Naô, terra de Milque. Lá ele se encontra com seu tio Labão, apaixona-se por sua filha Raquel, trabalha por ela 7 anos, mas é enganado, porque a vida é assim, sempre vai trazer de volta o que eu levo, e sem aviso prévio, tem brinde no pacote. Gálatas 6,7 diz a Bíblia: não se engane, de Deus ninguém zomba, tudo isso que o homem plantar, isso também ele colherá. Jacó está apenas colhendo o que plantou na vida do irmão e do pai. Foi enganado assim como enganou. Ele trabalha mais 7 para obter o direito de posse de Raquel, mesmo porque o judeu tem um conceito de pagar o dote pelo matrimônio. E 14 anos depois de estar na Mesopotâmia, ele ainda não tinha R$1 no bolso. Ele vira para o seu tio Labão e diz: trabalhei por ti, mas não por mim, então agora eu vou embora. Labão diz: não vai, porque a minha prosperidade depende de você. Não é eu que estou prosperando, é você que me faz prosperar. Fique que eu te pago. Jacó disse: então vamos combinar o pagamento. Labão olha para Jacó e diz: você vai receber essas ovelhas e eu fico com aquelas. Jacó tem um segundo sonho. E agora nesse sonho ele vai receber informações que a gente não aprende na faculdade de agronomia, informações que a gente não consegue descobrir com biologia, informações que não vêm de conhecimento e nem de formação, vêm através da sabedoria. Ele casca varas na beira do riacho, e o seu rebanho começa a prosperar. Labão era um homem ambicioso, ganancioso. Quando ele vê Jacó prosperar e o seu rebanho fracassar, a Bíblia diz que ele troca o pagamento, diz: não, vamos trocar, o rebanho maior é o meu e o menor é o teu. Aí inverte o jogo, né? Aí ele olha de novo: não, peraí, mas o meu tinha mais, agora é o teu que tem mais, não, vamos trocar de novo. E nessa troca que não troca, ele troca o pagamento de Jacó 10 vezes. Quantas? 10 vezes depois de tentar passar Jacó para trás. Está escrito no texto que Deus tirou de Labão e deu para Jacó. Vou falar um trem para vocês, bem no mineirês, que eu não nego a raça, tá? A cara de gaúcho, mas o coração bate como ai. Olha para mim aqui que eu vou falar um trem para vocês bem no mineirês agora aqui. Olha para mim aqui, ó. Deus não depende da bolsa de valores. Deus não está preso à inflação, à deflação. Deus não está nem um pouco preocupado com crises mundiais. Para Deus tanto faz se o dólar subiu, se o real baixou. Para Deus não muda nada, nada. Se o produto da China está causando transtorno no comércio nacional, nada muda para Deus, nada. Porque o céu não sofre crise, nem entra em crise. O céu não sofre pressão. Se Deus quiser, Ele tira do ímpio e dá para o crente. Eu vou falar para vocês para ver se você acorda. Jacó chegou lá, nem travesseiro para dormir ele tinha, no máximo uma pedra, mas saiu de lá rico. Por quê, pastor? Porque meu é o ouro, minha é a prata. Oh, Ageu 2,8, Deus disse: é tudo meu, é tudo meu. Sabe o que eu acho lindo na história da viúva? É que ela só tem um restinho de azeite, e quando ela vai multiplicando, enquanto tinha vaso, tinha azeite. Menino, traz mais um, tem. Traz outro, menino, tem. Mais um aí, menino, tem aqui. Eu peguei muitas vasilhas, eu pedi para os vizinhos tudo, mamãe. Vai. Então traz mais um, traz mais. Enche. O azeite não parava. Por quê? Porque o céu tem mais para dar do que a nossa capacidade para receber. Só que na hora que o azeite parou, não foi porque o céu fechou a torneira, foi porque os vasos se acabaram. Quem é inteligente já sabe para onde eu estou indo.
O céu tem mais para dar do que a nossa capacidade para receber. No céu tem uma cachoeira inesgotável de azeite. O que está faltando é vaso para ser cheio. Enquanto tiver vaso, levante a sua mão. Aleluia. Jacó sai tão próspero dali que ele olha para um dos filhos e faz uma túnica colorida para ele. E por causa da túnica, esse menino vai viver sonhos. O terceiro sonhador da Bíblia é José, o menino da túnica colorida. José também sonhou 2 vezes. Acompanhe meu raciocínio, não se perca. O primeiro sonho de José é sobre os feixes que se curvam. O segundo é sobre o sol e a lua que se prostra junto às 11 estrelas. Pastor, e aí? E aí que sonho de Deus não é como milagre instantâneo. Sonho de Deus não é aquecido em micro-ondas. Sonho de Deus é realizado à moda antiga, é no forno a lenha. Os sonhos foram apenas 2, num relance dá para sonhar, até 3, 4, 5, 10. Difícil é enfrentar os pesadelos que os sonhos trarão, porque os sonhos foram 2, mas os pesadelos foram 13 anos inteiros. Mas eu tenho uma notícia para a igreja em Caçu, aqui no Goiás. O tempo, o período, os meses, o espaço temporal que nos condiciona a pressão dos sonhos pelos pesadelos intrínsecos a eles, não podem afetar a realização. Por quê, pastor? 2 sonhos numa noite, 13 anos de pesadelos e 80 anos de realização. Olhe para esse crente que está do teu lado, se isso não te constrange, é claro, e diga para ele: vai valer a pena. Aguenta firme e continua lutando, porque muito melhor do que sonhar, pastor, é realizar, Essa noite eu não vim pregar só para sonhadores, eu vim pregar para realizadores. Deixa eu ver se tem aqui. José gosta tanto desse negócio de sonhar, que quando ele cai no presídio, ele mais do que apenas vive os sonhos que tem, ele também acredita no sonho dos outros. E aí nasce o 4º e o 5º sonhador da Bíblia, que é o padeiro e o copeiro. Porque eu acho muito estranho esse conceito egocentrista, individualista, exclusivista, de que Deus vai fazer em você, mas não vai fazer através de você, de que você é a última bolacha do pacote. Cuidado, viu? Geralmente é a que está mais quebrada no fundo do saco. Se você crê que Deus é poderoso para realizar os seus sonhos, você tem humildade e capacidade para acreditar no sonho dos outros. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e vê se ela está com cara de inveja ou com cara de cooperação. Vê. Diga para ela assim: vai acreditar nos meus sonhos para viver os teus? Ou vai ficar me chocando para ver eu realizar sozinha? Deixa eu ver quem trouxe glória para liberar aqui. Cadê os adoradores? José gosta tanto desse trem de sonho, pastor, que ele mais do que sonha e acredita no sonho dos outros. Ele se envolve tanto nessa dimensão que ele até interpreta os sonhos que as pessoas têm. Ele interpreta o do padeiro, do copeiro, e vocês sabem o desfecho da história. Um vai para a forca, o outro volta para o palácio. Mas na vida de sonhador tem também o atributo chamado esquecimento. Pastor, o que tem de gente que caiu no dom do esquecimento comigo não é brincadeira. Vê se essa pessoa que está do teu lado aí tem o dom do esquecimento, ou você está alerta. Vê aí, se está alerta ou tem o dom do esquecimento. Porque o copeiro que voltou para o palácio esqueceu que o padeiro, ó. E quando chegou no palácio, tem hora que Deus faz assim, gente, ó. Rouba as lembranças, impede as recordações.
Sabe aquele teu vizinho que te prometeu, aquele teu amigo que te prometeu, aquele teu parente que te prometeu, sabe aquele teu patrão que te prometeu, sabe aquele teu irmão, aquele teu amigo de ministério que te prometeu? Pois é, não foi ele que esqueceu. Você está guardando aquela ligação até hoje. Ele diz: daqui a pouco eu te ligo, e já faz para 2 anos, né? Você está guardando aquele e-mail do patrão até hoje. Não, vou te mandar um e-mail com a proposta, e até hoje não chegou, né? Não foi ele que esqueceu. Foi o dom do esquecimento que Deus deu para ele, para que Deus lembrasse de você na hora certa. Deus nunca se atrasou, mas também não se antecipa. O salmista do Salmo 40 diz: eu tenho tempo para esperar, esperei com paciência. O do 70 não está com tempo, ele tem pressa para receber, ele diz: apressa-te. E a pergunta que eu lhes faço é simples: o Deus que atendeu do 70 também atendeu do 40? Sim ou não? Então quer dizer que no 40 Deus chegou atrasado e no 70 Deus chegou adiantado? Olhe para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: nem adiantado nem atrasado. Deus só chega na hora certa. Oh, aí vai dar glória a Deus quem achar que deve dar glória a Deus. Se José vai para o palácio no dia e no tempo que ele queria, a vaga era só de padeiro. E vale lembrar que ele estava com a chave da prisão na mão, então ele podia abrir a porta e sair. Só que o fato de Deus colocar a chave que abre as nossas próprias detenções na nossa mão, não significa dizer que Ele também deu a nós o direito de abrir. E José é tão consciente que o tempo não chegou, que ele vive o dom do esquecimento do copeiro, mas aguarda no Senhor. Porque lá no palácio de Faraó só tinha uma vaga disponível, e era do padeiro que morreu. E José não quer amassar massa de pão. Não foi esse o sonho que Deus deu para ele. E quando chega a hora, pastor, quando chega a hora, Deus não precisa do cenário pronto, Deus faz o cenário acontecer. Porque tem gente que diz assim: será que Deus vai fazer? Mas quando eu olho para a probabilidade, parece que é impossível, porque não tem isso, nem aquilo outro. Deus está dizendo: eu não preciso disso, nem daquilo outro, porque se eu quiser fazer, até o que não existe eu trago à existência, para honrar o que eu disse. A cadeira que estava vaga era de padeiro. No Egito não tinha de governador, mas quando chegou o tempo, Deus fez a cadeira de governo para colocar José no tempo que Ele estabeleceu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O 6º sonhador da Bíblia ainda está preso na história de José. Está vendo como que José é um sonhador extraordinário? O 6º sonhador da Bíblia é Faraó. Este também sonhou 2 vezes. Você está aí mesmo ou não? Quem me ouve diz amém. Faraó sonhou 2 vezes. O primeiro sonho, espigas. Primeiro cheias, depois mirradas. O segundo sonho, vacas. Primeiro gordas e depois magras. E aí, pastor? E aí que José gosta tanto desse negócio de sonhar, acredita tanto no sonho dos outros, se envolve tanto com o sonho, que ele volta a interpretar. Pastor, vai rápido porque o seu tempo está acabando. Eu vou tentar, está tão gostoso, estou sentindo a presença de Deus tão forte. Oh, aleluia, Jesus. Depois de Faraó, o sonhador é anônimo. A gente só sabe que é midianita. E a gente só descobre que ele existiu porque Gideão era corajoso de enfrentar o problema de frente. Gideão está atrás da cortina da tenda dos midianitas com um do seu servo. E lá de dentro ele ouve uma conversa assim: meu amigo, eu tive um sonho. Conte-me o sonho que tivesse. Eu sonhei que um pão de cevada torrado vinha contra nós no arraial dos midianitas. Lembra do dom de interpretação? Pois é. O outro midianita recebeu na hora o dom de interpretação e disse: eu recebi a interpretação aqui agora, aqui, ó.
Isso não é outra coisa a não ser a espada do Senhor pela mão de Gideão, o seu servo. Jesus amado. O oitavo sonhador da Bíblia é Salomão, o terceiro monarca de Israel. A esse, diferentemente dos outros demais, para esse Deus fez assim, ó. Assinou um cheque, é claro que eu estou parafraseando, tá? Para facilitar o seu entendimento. Um cheque em branco e colocou na mão dele e disse: pode pedir. Não se esqueça, Salomão, que o céu não sofre pressão. Então aqui eu tenho mais para dar do que a tua capacidade para receber. Pode colocar no cheque o valor que você quiser. Cheque de Deus nunca voltou vazio, irmão. Salomão pega o cheque e diz: eu podia pedir qualquer coisa, mas eu estou satisfeito com uma. Eu não peço para mim, eu peço por ti. Faça-me entrar e sair de diante do teu povo. Me dê sabedoria. Deus diz: gostei. Gostei. Eu abro a possibilidade para você pedir o que quiser, e você pede o que eu quero. Gostei. Eu sei que é de praxe, mas lá vai. Conexão no Novo Testamento, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus olhou para Salomão e disse: gostei. Já que não me pediste, está escrito na Bíblia, pode ler. Nem a cabeça dos teus inimigos, nem riqueza, nem honra, nem fama, nem glória, eu, o Senhor, te acrescentarei. Amanhã cedo eu vou continuar pregando essa mensagem. Eu preciso parar no oitavo sonhador da Bíblia, mas amanhã a gente continua. Acompanha meu raciocínio, por favor. Salomão não pediu para Deus riqueza, mas foi o homem mais rico do seu tempo. Sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Reis 10, que Salomão tinha uma riqueza anual de 666 talentos de ouro. Cada talento pesa 38 quilos de ouro maciço. E eu não estou falando da ordem de tributo governamental. Eu estou falando do poder financeiro real. Era dele. Não era para governar Israel, era dele. 666 talentos de ouro por ano. Até o diabo ficou com inveja dele, irmão. Pastor, não entendi. A primeira vez que você vê o número 666 na Bíblia, não é no carimbo da besta, é na riqueza anual de Salomão. Salomão era tão rico, mas tão rico, que ele tinha 40 mil cavalos importados. Ele era tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tinha 156 mil soldados ao seu dispor. 2 grupos de 70 mil e alguns pequenos grupos de 3.600 comandantes. Loucura uma coisa dessa. Salomão reinou em 40 anos sem nenhum conflito, nenhum litígio, nenhuma guerra. E alguém vai dizer: porque era diplomático, fez acordo com todas as nações. Tudo bem, sua diplomacia é algo que é incontestável. Porém, todavia, entretanto, é preciso considerar o fato de que Salomão era tão poderoso em seu poder bélico, que em nenhuma nação em sã consciência teria audácia de enfrentá-lo no campo de batalha. O Put ia bater continência para ele. Aquele espirro maldado do Xi Jinping da China não ia ter coragem de enfrentar ele. John Biden ia colocar o submarino tudo para o fundo do oceano, ia mandar guardar a guarda americana, porque não ia ter coragem de bater de frente com eles. Pastor Salomão era um cara tão rico, mas tão rico, que os soldados que ficavam ao redor do seu palácio, ele mandou fazer escudo de ouro puro para ele, 300 escudos de ouro puro. Mas ele não pediu nada disso para Deus. Num sonho, ele só aproveitou a oportunidade. Vou falar um trem para vocês, para mim orar agora, porque meu tempo acabou mesmo. Eu tenho 1 minuto. Não despreze uma oportunidade espiritual. Ela pode mudar a tua realidade existencial.
Salomão não pediu riqueza, mas Deus deu, porque ele soube aproveitar a oportunidade. Salomão não pediu poder, mas Deus deu, porque ele soube aproveitar a oportunidade. Salomão não pediu fama, mas Deus deu, porque ele soube aproveitar a oportunidade. E agora eu pergunto para os senhores: Salomão tinha um Instagram? Salomão tinha Facebook? Salomão tinha conta no YouTube? Salomão tinha o WhatsApp? Salomão tuitava? Salomão punha vídeo de dancinha no TikTok? Salomão tinha alguma plataforma de mídia? Salomão era entrevistado pela televisão? Salomão tinha programa na rádio? Não. Como é que Salomão ficou famoso além dos continentes? Por que a rainha de Sabá veio da África para a Ásia para visitá-lo? Porque Deus tem um instrumento mais poderoso do que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube. Qual é, pastor? O vento poderoso do teu espírito. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Eu estava pregando numa convenção de gente grande, muita gente grande. E aí quando eu cheguei nessa simplicidade do mineiro, que não sabe enfeitar o pavão, pois reconhece que ele já veio pintado da criação, foi o Deus Todo-Poderoso que colocou as cores dele. Aí eu chego, tinha 3 pregadores na plenária, eu assento lá dos 2, está lá o púlpito, a mesa diretora, o presidente diz com uma palavra: eu vi que eles desfizeram de mim. Quem é esse aí? Quem é esse? De onde veio? Nunca ouvi falar. Estranho, né? Eu percebendo a conversa deles. Pastor, eles abusaram tanto de mim que um deles chegou a falar assim: na nossa igreja o nosso pastor nos ensina até como nós devemos nos vestir. Mas ele podia falar isso mesmo. Ele estava com um Armani de 50 mil reais em cima da camisa. Ele estava com um sapato tão bonito no pé que eu não sei descrever para vocês o que era aquilo. Eu deduzi e pensei comigo: isso deve ser o tal do cromo alemão que o povo diz, né? Cromo alemão. Depois eu pensei: não, talvez pode ser também um couro de jacaré, porque o povo fala que é muito valioso, né? Mas eu fiquei olhando tanto que eu pensei: pode ser até o jacaré que está no pé, porque ele abusando de mim, irmãos. Eu com aquele, como é que fala? Oxford, é isso, pastor, que fala? Oxford, é isso que fala? Esse aqui, por exemplo, ó, comprei por $40 lá na África, em Moçambique. No Brasil vale R$200 um terno desse. Pastor, você usa por quê? Porque eu não posso ficar fazendo gracinha. Eu tenho 3 meninos para cuidar. Eu vou comprar um terno de 50 mil reais e eu ajudo a missão. E depois eu chego com a cara grande para a igreja e diz: ajuda a missão, irmão. Se eu estou usando um terno de 50 mil reais, dava para me comprar pelo menos uns 100 ternos de 500 reais para os missionários. Aí lá vai eu, todo humilde, para assumir o púlpito. Eu vou encerrar agora, eu prometo. Quando eu chego no púlpito para pregar, na verdade não é nem um púlpito, é a palavra, né? Porque é plenário, nós estamos falando de convenção. Talvez vocês nunca participaram. Eu todo simples, aquela pancada de pastor presidente, pelo menos uns 300 presidentes de campo lá. Eu digo: Jesus, o senhor tem que ir comigo aqui, porque senão... Aquele moço tentou colocar síndrome de inferioridade em mim. Eu fiquei abatido, eu fiquei cabisbaixo, eu fiquei pensando: como pode? De repente lá vem o Espírito de Deus. Que eu vou falar para vocês aqui, vocês não esqueçam disso não, viu? É de um mineiro matuto lá da roça, mas esse conselho aqui é de Deus para a tua vida. Lá vem o Senhor Deus falando na minha alma, me consolando, me confortando e me colocando para cima de novo. Você pode não ter um jacaré desse para pôr no pé, mas eu te deixei calçado, você não está descalço. Oh, aleluia. Você pode até não ter um Armani de 50 mil reais, mas também não está nu, eu te vesti. Você pode até não ter um Hugo Boss, mas pelo menos um Rexonazinho debaixo do braço, eu estou deixando você passar. Então pregue a minha palavra, que eu vou te honrar. Aí eu preguei.
Com 20 minutos de mensagem, os pastores... Ô irmão, vou falar um trem para vocês. Se tem uma categoria ruim de chorar, essa categoria é a nossa, de pastor, tá? Com 20 minutos de mensagem, eu olhei para os pastores, todo mundo chorando. Eu digo, é o Senhor na minha vida. Eu estou escondido atrás da cruz. O terno não apareceu, o sapato não apareceu, mas a tua glória foi vista através de mim. Mexa com esse crente que está do teu lado e diga para ele: é melhor você não ter uma oportunidade e estar preparado para ela, do que você ter uma oportunidade não estando preparado. Deus vai dar oportunidade para crente aqui. Abraça esse servo de Deus que assentou do teu lado, porque ele não está aí por coincidência, não, é cristocidência. Diga para ele: você não sentou aqui à toa. Deus te colocou do meu lado para te dizer: eu tenho uma oportunidade para você. Deixa eu ver quem tem glória na boca para liberar. Levante as duas mãos. Com as mãos levante a voz. Eu vou dar 30 segundos só para você glorificar. Você está sentindo, tá? O pastor mandou eu continuar, eu já tinha entregado o microfone para ele, vocês viram, né? Eu estava me segurando aqui, que eu não sou desses crentes etiqueta não, sabe? Quando a irmã estava cantando lá de Jaciara, eu estava com vontade de correr aqui, num voo rasante. É que o corpo está cansado, irmão, mas a glória está acesa aqui na alma. Se tem mais um pentecostal nesse culto além de mim, chegou a hora de você dar um sinal. Quem é batizado com Espírito Santo, abre a boca para me ouvir. Epa, 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 epa. Tem glória aqui, ó. Glória, glória. Levante a mão, levante a voz, glorifique. Ulimicamasi Derebaragal atéria mutreface candoré Laiadorocitéria Undadacité Undadacité. Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Tem oportunidade de Deus descendo na casa. Oromondro Sergio Massuria. Fica de pé, você que ainda não ficou, por favor, eu quero orar. Ora Maio.